Vamos dar início então à nossa entrevista de hoje com o nosso grande amigo Alan Schmidt. É isso aí. Estranho estar do lado de ser o entrevistado, né? A gente fez aí uma série de estudos de caso com grandes nomes da odontologia e a gente estava mais acostumado a estar do outro lado, né? Mas bacana, vou contar um pouquinho para vocês aqui o que vocês quiserem saber, né? Porque o bacana disso aqui é que vocês não me falaram as perguntas, então eu não sei o que vai acontecer. A ideia nós vamos colocar na parede, fica tranquilo aqui no meio, exatamente, você não tem então, tá vai pra onde fugir. Tô me sentindo intimidado. Então vamos lá, Alan. A gente queria saber um pouquinho quem é o Alan, conta um pouquinho da sua história pra gente, onde você nasceu, como é que começou a sua vida. Então vamos lá. Como vocês falaram, meu nome é Alan Schmidt. Eu vou falar um pouquinho da minha origem, que é um pouco confusa, assim, né? Porque na verdade eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, muito por conta que os meus pais, naquela época da vida, eles decidiram ir para lá, fugir um pouco do frio, tentar a vida num lugar diferente. E nessa época nascemos eu e meu irmão mais velho, né? Mas assim, eu não tenho muita recordação, porque eu saí de lá muito novo e fui morar no Rio Grande do Sul, que é a cidade, a terra da minha mãe. Isso com quantos anos, mais ou menos? Com mais ou menos 3 anos eu já saí de Natal. Então você não lembra de nada? Não tenho nenhuma lembrança. Infelizmente, até hoje eu não consegui ir voltar lá, né? Todo mundo fala que é lindo. Mas, então, assim, eu sou potiguar, né? Tá no meu documento de identidade. Porém, eu me considero gaúcho, porque eu fui criado lá no Rio Grande do Sul até os 17 anos. E dos 17 anos até hoje eu tenho 34, então, ou seja, metade da minha vida eu passei no Rio Grande do Sul e a outra metade em Minas Gerais, que é onde eu estou hoje em dia, que é onde o meu pai mora. Então, quando eu fiz 17 anos, eu já tinha o sonho de fazer odontologia, eu já queria ser dentista. E aonde eu morava na época não tinha faculdade de odontologia, então meu pai me convidou para vir morar com ele e foi isso que aconteceu. Então, em 2001, eu cheguei em Juiz de Fora e aí estou desde então, e foi aqui em Juiz de Fora que eu fiz minha faculdade de odontologia. Eu fiz faculdade de odontologia na UFJF, que é a universidade aqui da cidade. Depois que eu terminei a faculdade, eu já mudei para o Rio de Janeiro, onde eu fiz minhas 2 pós-graduações, né? Eu fiz a residência em cirurgia bucomaxilofacial na UERJ e já emendei com um mestrado também em cirurgia. E em 2014 eu voltei para Juiz de Fora, né? E aí eu considero esse um momento importante da minha vida, assim. A gente tem alguns momentos importantes na vida, que foi o momento em que você entra no mercado de trabalho. Então, assim, até então eu era um estudante, né? Passei a vida estudando. Agora eu cheguei em Juiz de Fora em 2014 com a ideia de que tá tudo certo. Agora é só montar o meu consultório e ganhar muito dinheiro, porque já tenho tudo, né? Eu já tinha uma boa formação, fiz uma excelente faculdade, fiz excelentes pós-graduações e agora faltava a estrutura. E aí, o que eu fiz? Consegui juntar uma grana durante um tempo. Eu vou dar uma pausa. Tô antecipando muito. Porque eu quero deixar a galera aí curiosa que tá assistindo. Manda aí. ver, você que manda. Porque é uma história que a gente... a gente vai chegar nesse ponto. Quantos dias a gente tem pra esse... Tem até acabar a bateria então da câmera. daqui a pouco eu conto como é que foi. Então, peraí, só pra gente... Paramos quando eu voltei pra minha cidade. Voltei pra se preparado. Voltei sendo o melhor dentista. Guarda isso, assim, eu tinha tudo que eu precisava. Formação pica. Top, né? Uma das melhores... Mas é sério, uma das melhores formações de buco na época que eu decidi esse caminho, eu escolhi a UERJ, me dediquei para passar lá, porque era um centro de referência na área de cirurgia bucomaxilo. Então, parei. Esse é a pausa aí, guarda aí essa informação que a gente vai chegar. Chega lá. Beleza. Quero dar uns passos para trás aí. Bora.
E, Alanzinho, cara, você falou que sempre pensou em odonto, assim, né? Sempre você veio pra cá pra fazer odonto. E, cara, de onde surgiu a vontade de ser dentista? Onde entrou a odontologia? Só dar um adendo rapidinho aí, voltando na minha história, ninguém da minha família é dentista, né? Gostaria de deixar isso claro. Na verdade, ninguém da minha família até então tinha qualquer ensino superior. Eu fui o primeiro da família a ter o ensino superior. Mas a vontade de ser dentista surgiu quando eu tinha mais ou menos 6 anos, que é quando eu lembro que a vontade surgiu. E ela surgiu por duas coisas, né? Primeiro, a minha experiência com dentista, né? De ir num consultório, de achar aquilo no máximo, achar um parque de diversão, porque um monte de aparelhos e ferramentas, instrumentos, aquilo me encantava. E depois também eu ganhei um brinquedo que era o Doutor Trata-Dentes, Doutor Tira-Dentes, eu não lembro como é que era. Era um brinquedo, uma cabecinha de plástico que, com aquelas massinhas que você fazia um dentinho, e tinha um motorzinho, tinha um fórceps para fazer extração. Se eu não me engano, eu acho que esse brinquedo existe Ainda até existe. hoje. Outro dia eu vi. Eu vi ele esses dias, porque foi o Dia das Crianças recentemente, e eu tava doido para dar para minha filhada. Já quer Mas levar pro time, né? eu fui desencorajado. Vou nem te perguntar se você acha uma profissão legal. Não, é o seguinte, agora ele está mais moderno, agora ele faz tratamento ortodôntico, você coloca os brackets. Que é isso? Sério? Antigamente era só tirar a carizinha do dentinho e restaurar, enfim. Mas esse brinquedo é um dos brinquedos que mais marcou. Então eu sempre falava, eu quero ser dentista, quero ser dentista. Até uma outra brincadeira que eu fazia, misturar farinha com água para fazer uma massinha, e aquilo para mim era o símbolo, a restauração. Exato. Então eu fazia isso também. Então eu sempre falava que queria ser dentista, era um mundo que me encantava. Aí, lá no Rio Grande do Sul, onde foi criado, não tinha muitas referências de odontologia, e por um tempo eu meio que deixei essa vontade latente, assim, que estava latente em mim, deixei ela um pouquinho de stand-by, mas assim, né? Porque a gente fica muito tempo sem pensar o que eu vou fazer da minha vida. A gente começa a pensar quando a gente está entrando no ensino médio, que as pessoas começam a perguntar o que você vai ser. E aí sempre que a pessoa pergunta o que você vai ser, eu tinha duas coisas que eu queria ser na vida. Eu queria ser arquiteto. Eu pensei em uma época, na verdade, em ser arquiteto, porque na região que eu morava tinha faculdade de arquitetura, e pensava na odontologia como um sonho talvez um pouco distante, porque eu não via como viabilizar aquilo. Até que, nessa época, meu pai mudou para Juiz de Fora, e Juiz de Fora tinha uma excelente faculdade de odontologia. Inclusive, na época que a gente entrou na faculdade, né, eu e o Paulinho fizemos faculdade juntos na mesma sala, e o Lucas, alguns anos depois, entrou também na mesma faculdade, né, ela era a segunda melhor do Brasil, não era? Tinha umas classificações, enfim, a estrutura, não sei o quê. Mas ela estava muito bem qualificada. E aí a gente encontrei, assim, consegui reacender aquele sonho da odontologia. E aí entrei para odontologia. Mas pergunta assim, o que você sabia de odontologia? Nada. Eu não sabia nada de dentista. Eu não tinha um conhecimento do que era a profissão em si. Como vivia um dentista. Eu não tive a oportunidade de acompanhar alguém, de conhecer uma rotina de um dentista, e enfim. A sua referência? Foi mais um feeling mesmo. A minha referência era uma vontade que eu tinha por conta daqueles 2 momentos na minha infância, da minha experiência com a minha dentista e da minha experiência com os brinquedos que eu tinha. E aquele mundo, assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosto até hoje de coisas manuais, de equipamentos, de aparelhos. Eu acho isso muito bacana, assim. E hoje em dia que eu conheço a odontologia, eu acho que é tudo e muito mais do que eu queria, porque eu me sinto um super-herói quando eu estou no consultório. Eu realmente consegui tornar realidade aquilo que era um sonho de criança, né? Que era fazer da odontologia uma profissão e uma diversão, assim. Realmente, para mim, é muito bacana. E o que eu acho bacana da odonto é que é uma profissão que ela além de você ter a capacidade de ajudar muitas as pessoas, né? Você consegue transformar a vida da pessoa, né? A pessoa está ali, sentada no seu consultório, você consegue transformar a vida dela. E é uma profissão que você tem um leque de opções, né, para você
atuar, você pode atuar ali fazendo os tratamentos clássicos que a gente conhece, mas a gente tem uma gama de possibilidades que são muito poucos exploradas hoje em dia, né? Então, assim, é uma profissão que ela te dá essa capacidade. Tem profissões que são mais engessadas, por exemplo, um farmacêutico, por exemplo. Ele vai montar uma farmácia, ele precisa seguir alguns parâmetros muito engessados. O consultório, claro, tem os parâmetros de vigilância, essas coisas assim, mas é um lugar onde você pode se transformar aquele lugar num lugar muito com uma impressão digital muito forte. Sim, com certeza. Eu acho que isso tanto na parte física, na parte de encantamento, na parte de relacionamento, quanto no ofício mesmo do dentista, que é a parte técnica, na parte de odontologia. Assim. Uma coisa que me encanta muito na odontologia é que nunca um paciente é igual ao outro, né? Nunca um é igual. Você aprende técnicas de resina, técnica disso, técnica daquilo, mas na hora de você atender é sempre uma coisa única, tá? E aí eu já queria aproveitar e falar que uma dificuldade que eu tive no início era justamente conseguir lidar com esses fatores que fugiam, porque aí quando a gente aprende uma técnica, ok, a gente aprende a técnica e tal, mas quando a gente tem uma pessoa ali, já muda, sabe? É uma coisa que você tem que aprender comunicação, você tem que saber de vendas, você tem que saber de marketing, enfim, isso tudo foi uma coisa que eu tive que aprender muito e que eu considero hoje em dia que é talvez muito mais importante do que o atendimento clínico em si. E isso também me encanta, porque uma coisa que eu gosto muito da odontologia é essa proximidade, essa questão de relacionamento. Você tem uma profissão que você está se relacionando com pessoas, né? E é uma profissão complexa, né? Tem várias nuances e a gente vai falar um pouquinho dessas outras questões sem ser da parte técnica também. Quer perguntar? Ou... Não, pode seguir aí, Paulo. Então, Alan, beleza. Então a gente entendeu isso. Eu queria que você, pra gente finalizar essa parte da sua vida, eu queria que você só falasse um pouquinho da sua época de faculdade. Como que foi a sua faculdade? O que você aprendeu na faculdade que você traz hoje para o seu dia a dia? E o que você vê que a faculdade depois que você saiu da faculdade, que a faculdade te faltou, assim, que você falou assim, pô, isso aqui ainda não, a faculdade não foi o suficiente para mim. Então, um pouquinho da sua vida da faculdade, o que você aprendeu na faculdade você leva até hoje e o que você sentiu falta na faculdade depois de 10 anos aí de formado. Tá. Aprendi a beber cerveja. Jogar truco. Caramba, eu tava vendo umas fotos de... Nossa senhora, eu aprendi que cerveja engorda um pouquinho. Talvez quando você bebe sem moderação. Não tem uma foto minha na faculdade que eu não tô com um copo na mão. Meu Deus, eu quero achar uma foto aqui. Eu lembro, já que você falou do copo na mão, eu lembro da menina que estudou com a gente, que ela... Eu estudei com o Alan, né? Pra quem não sabe, a gente é da mesma sala, então... Eu lembro que teve uma vez que a Bia, né? Uhum. Ela entrou, falou, chegou pro Alan e falou assim, Alan, tava olhando suas redes sociais, cara, só tem foto de você com o copo na mão. Mas era a época da faculdade, era assim mesmo. Era assim mesmo. Então uma coisa que eu aprendi na faculdade foi isso, a gente aprende a beber. Mas, assim, obviamente a faculdade, ela nos dá um ofício, assim, nos ensina coisas que a gente só vai aprender na faculdade. Então, sim. Por exemplo, na faculdade, se você quer aprender a fazer um canal, se você quer aprender, né? Você tem que fazer. Não tem jeito de você pegar e fazer isso por conta própria. Até porque é legal, né? Até porque você não pode. Depois que você tem diploma, você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas, enfim, é aquela questão. Porque tem profissões que você pode seguir sem ter uma formação tradicional. Sim, mas, por exemplo, se você ser médico, você vai ter que fazer faculdade de medicina. Então, assim... Dentista tem que fazer... Dentista tem que fazer faculdade de odonto. Então, eu fiz faculdade de odonto. Isso, a faculdade, eu acho que ela ensina muito bem essa parte técnica de... Apesar de que até acho que a parte técnica, até tem estudos que falam que a gente já sai da faculdade atrasado mais ou menos 5 anos. Então, o que a gente aprende na faculdade, da parte técnica, que é só o que a faculdade ensina, a gente já está defasado, porque até o conhecimento virar ciência, a ciência
ir para os artigos científicos. E aquilo, ir para a sala de aula, você tem aí um gap. Exatamente. Então você já sai da faculdade um pouco defasado, tá? Então, mas de qualquer forma, o maior aprendizado que a gente tem na faculdade é a parte técnica. E fora isso, eu acho que a faculdade é o momento onde você cria laços muito fortes. Sim. Tá? Nossa amizade começou no dia do trote. Foi. A gente não nos conhecíamos antes. Então, isso gerou uma parceria mais pra frente que foi além da amizade. Hoje em dia a gente tem negócios juntos, fora do consultório, Sim. ainda na odontologia, né? Porque o DDS é odontologia, mas fora do consultório e dentro do consultório também, trabalhando juntos. Além disso também, ficou muito isso para mim. Eu trabalho hoje em dia com muitos colegas de faculdade. Eu atendo nos consultórios deles, alguns atendem comigo, enfim. Eu ainda tenho essa relação muito forte. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que se tem alguém assistindo aqui essa entrevista e está aí na época da faculdade, talvez valorizar muito isso, sim. Os laços que a gente faz na faculdade, as parcerias, elas começam, porque são as primeiras referências dentro da profissão que a gente tem. E a gente, quando a gente está na faculdade, depois que a gente forma, a gente fez uma especialização, né? Você fez Book, eu fiz OTA, e você vai procurar alguém que complemente sua especialidade. Você vai procurar quem? A galera que você conhece. Por isso que eu acho que na faculdade o cara tem que ter equilíbrio, entendeu? Assim, não só ficar só estudando, não só ficar só... O cara tem que buscar o conhecimento técnico ali, mas ele tem que estabelecer relacionamento, cara. Pra ele se sentir bem... e pra ele também... Isso é um ponto importante, porque... igual eu brinquei, que a gente aprendeu a beber muito, mas eu era muito responsável na minha faculdade. Eu levava as coisas muito a sério, o momento da clínica, o momento das estudar, provas, das provas. Então, é uma coisa que eu tinha um momento para isso e um momento para aquilo, tá? Então, isso é uma coisa que também a gente tem que aprender a construir, porque a gente pode também queimar a nossa imagem desde a faculdade. Se a gente só quer saber da parte social, vamos dizer assim, e negligencia a parte de técnica, a parte de atendimento, isso pode gerar depois na gente uma percepção, né? Apesar de que eu acho que isso não determina nada, porque eu conheço pessoas que na faculdade eram porra louca, vou dizer assim, e que depois caíram na real e são excelentes dentistas hoje em dia, extremamente responsáveis, mas... Enfim, eu percebo que... eu lembro, por exemplo, meu primeiro emprego foi indicação de alguém que foi buscar na faculdade e fala, não, o Alan, procura o Alan. Então eu comecei a trabalhar numa clínica, né, numa época era uma clínica popular, que atendia basicamente a convênios, mas foi meu primeiro emprego na odontologia e eu já saí da faculdade empregado. Eu lembro que no dia que a gente foi fazer um dos eventos aí da formatura, aula da saudade, eu saí do consultório... cansado, fui para casa, botei uma roupa e já fui pro evento. Eu já estava trabalhando assim que acabou a faculdade, e isso veio por conta dessa questão de relacionamento, esse cuidado que eu acho que o dentista tem que ter, mas com equilíbrio, assim, porque se você também não aproveitar o outro lado, você também vai deixar de colher frutos, porque eu acho que se eu for botar na balança o que é mais importante aí são os relacionamentos. Eu acho que o relacionamento é mais importante do que a parte técnica. Porque você tem outra oportunidade de desenvolver a parte. Exatamente. Até porque você vai sair dali, você está sabendo pouquíssimo. Você vai desenvolver. Eu considero a parte que a gente aprende técnica na faculdade é como se fosse o trailer de um filme, né? Sim. A gente tem as noções básicas daquilo só que quando você sai, você começa a praticar mesmo e depois você começa a aprofundar, aí que você começa realmente a ter o domínio técnico mesmo, e né? ter a capacidade, né? E aí já complementando a pergunta que você me fez, quando eu saí da faculdade, como é que eu me senti? Eu me senti totalmente perdido. Não tem como. Totalmente desamparado. Isso assim. que a nossa faculdade era muito boa, né? De parte técnica. Sim, assim, a gente mas você sabe o cachorrinho que... você tá com um cachorrinho, você pega aquelas pessoas malvadas que largam o cachorro na estrada. Sim. E sai correndo com o carro? Eu me senti assim.
o cachorrinho. Porque assim, eu acabei a faculdade... O diploma na mão. Tô com o diploma na mão, e depois coleirinha no cachorrinho, deixa um saquinho de ração e sai voado. Porque assim, eu não tinha mais em quem me segurar. Então esse foi o meu primeiro choque, assim. E agora não te prepara para isso? Não, né? Para esse choque, não, né? pouco. Eu fui nessa clínica que eu trabalhei, eu fui ver que os tratamentos que mais eram realizados, que eram as Solidex, que são restaurações indiretas em resina, né? Eu nunca aprendi na faculdade, aprendi amálgama pra caramba. Eu aprendi amálgama. Os preparos de black, né? Nossa senhora. Aprendi a resina pra caramba. E eu cheguei no mercado que a amálgama já era obsoleta. Assim. Aí pra você ver como o mercado tá um pouco sempre à frente, sempre à frente do que a gente aprende na faculdade. E outra coisa que também, só complementando isso, que até é uma crítica minha que fica aqui pra gente repensar, se alguém talvez aí um dia assistir esse vídeo. E eu acho que um grande problema hoje em dia das faculdades, principalmente as públicas, é que elas exigem que os profissionais tenham dedicação exclusiva. Elas tiram o profissional do mercado. E aí o cara tá formando pessoas para ir pro mercado, mas ele mesmo não tá no mercado. Então eu acho que isso é um perigo, porque muita coisa a pessoa deixa de aprender. Eu acho que talvez essa sensação de cachorro abandonado tenha sido por isso. Porque ninguém me ensinou assim, ó, no dia 1, no dia 0 da sua vida profissional, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E foi bom você ter citado isso, que inclusive eu gravei um vídeo, depois eu tenho que saber, não lembro do título do vídeo, mas eu gravei um vídeo exatamente falando sobre isso. O que o cara, depois que ele forma, no dia 0, qual que é a conduta dele, né? É uma coisa tão básica que a gente tinha que ter na faculdade, né? Tipo assim, pelo menos no 8º período, a última aula tinha que ser assim, e aí? E depois? E nem isso a gente tem, né? Pois é, não tem. E não tem, e dificilmente te teria, porque os meus professores, que eram os meus, assim, a concurso, né, o top da cadeia, A nossa referência, eles não atuavam no mercado, porque não podiam, porque eles eram de dedicação exclusiva. Então, aí o que eu pensava? Eu que sou ruim. Sim, eu que sou ruim. A gente tem O que eu tô fazendo de errado? Porque não é possível. E a insegurança bate muito forte, né? Muito. E você tá lá, você não sabe o que fazer, você não tem mais um professor para segurar a mão, então isso foi uma coisa muito difícil. E fora outras coisas, um terror para mim era cobrar, como é que eu cobro do paciente, como é que eu passo o preço, tenho vergonha, eu me sentia, ficava dessa cor aqui, ó. Isso não tem nada a ver com a parte técnica. Não tem nada a ver. E a odontologia e qualquer outra profissão é venda, né? Sim. Tudo é venda, né? E a gente aprende que venda é ruim. Que a venda é feio, que a venda é errado. Alguém coloca isso na nossa mente, mas... É muito engraçado. Mas, na verdade, todo mundo está vendendo o tempo inteiro. Vendendo ideias, vendendo serviços, vendendo produtos. E a gente precisa disso para viver, até mesmo para a gente possibilitar ajudar outras pessoas através da nossa profissão. Porque é caro para a gente ser dentista. Primeira lista de material, tudo é caro. Eu ainda fiz uma faculdade numa instituição pública que eu só precisava comprar meu instrumental. Eu sei que tem pessoas aí, né, que estão em outras faculdades, até em faculdades públicas, na UERJ, por exemplo, que é uma faculdade federal, estadual do Rio de Janeiro, os alunos tinham que comprar anestésico, tinham que comprar gás e essas coisas, sugador. Nossa. Então, a gente não teve nada disso. Eu usava resinas das melhores na faculdade. A gente achava que era só... A gente não sabia, não tinha noção. Olha, Z350, cara. A gente não sabia o que é aquilo, quanto que era aquilo. Quando eu fui ver o preço de um kit de resina, eu simplesmente levei um susto. Por quê? Como é que chama o negócio de moldagem lá que a gente usava lá também? Que era eu usava a de silicona de adição. Silicone top. Só tudo coisa top. Esses cimentos E a gente não dava o mínimo valor. Não, eles tinham que fazer que fosse de uma forma egoísta explicar pra gente o valor daquilo, né, cara? Pra gastar menos, né? Que fosse, tipo assim, pra benefício próprio deles, mas que a gente aprenderia também, cara. Porque você já começa... a gente é treinado, quando a gente não sabe o valor daquilo, a gente é treinado a desvalorizar aquilo, a gastar sem dó e tal. E a gente já aprendemos errado. Exatamente. A gente aprende talvez a gente desperdiça muita coisa. Então é assim. E a gente teve aula de marcas? Não, né? Não sei, porque às vezes teve. eu posso ter faltado a aula. Nenhuma. Não. Olha só, cara. Tinha de materiais que falavam de cada material. Mas tinha tinha, tempo de presa, não sei, só. Mas Anusa Vice, eu tinha um livro dele. Mas disso não tinha, cara. Não tinha.
E aí, você quer perguntar? Ou... Não, pô, vamos seguir aí. Pode seguir? Pode seguir. E aí, Alan, já entrando nas suas maiores, nessas questões das maiores dificuldades que você teve depois da faculdade, e aí já entrando naquele gancho... Talvez voltar lá. Voltar lá no início lá da nossa entrevista aqui. Eu queria que você contasse pra gente o que é o DDS e como que surgiu o DDS. Tá. Eu vou contar do seu eu ponto vou contar, de vista. claro, do meu ponto de vista, e eu vou contar primeiro como surgiu, porque até ele virar DDS, ele não nasceu DDS. Sim. Ele nasceu uma outra coisa, mas o que acontece, né? Como só voltando na história, né? Eu durante 6 meses da minha vida de formado, eu trabalhei numa clínica enquanto me preparava para fazer uma prova no final do ano. Eu formei no meio do ano, enquanto eu me preparava para fazer uma prova para residência. E, enfim, passei nessa prova, aí depois larguei porque era dedicação exclusiva. Então, larguei a vida da odontologia e fiquei mais 3 anos exclusivamente, voltei para o tecnicismo da odontologia, certo. Que é você aprender técnicas, aprender procedimentos, aprender protocolos. Que no seu caso era necessário porque é uma das especialidades que eu considero mais complexas e até considero que é um pouquinho mais mundo real do que a faculdade, porque eu estava dentro de um hospital de verdade. Sim. Que atendia pacientes de verdade, que operava de verdade, operava de verdade, e a gente tinha autonomia para tomar decisões, aí a gente já mudou um pouco a história, mas ainda era muito tecnicista, assim, era foco na técnica, basicamente. Dentro dessa minha pós-graduação, o foco era cirurgia ortognática e deformidades dentofaciais, era o centro de referência nacional em tratamento de deformidades dentofaciais. Então, a gente fazia muita cirurgia ortognática, enfim. Então, a gente aprendia, passava 99% do tempo aprendendo coisas técnicas relacionadas a isso. Mas eu me sentia, acho que o ego vai só inflando, porque eu faço numa faculdade excelente. Então, isso foi só me dando assim talvez uma falsa impressão de que eu era um super-herói, que estava tudo pronto. Porque foi o que eu falei. Aí foi um momento que eu voltei. Aí eu passei no mestrado, já me emendei mestrado, mas aí, apesar de eu ter bolsa, era permitido que eu trabalhasse também. Então, durante os próximos 2 anos, depois que eu formei, eu fui trabalhar um pouco enquanto eu conciliava isso com o mestrado. Isso me deu também uma possibilidade de juntar uma grana. E com essa grana eu falei, agora a única coisa que eu preciso para decolar dentro da profissão, na minha cidade, é ter uma minha estrutura. E aí com 60 mil reais que eu tinha juntado, eu montei o meu primeiro consultório em Juiz de Fora, Minas Gerais. Voltei para minha cidade. E a minha sensação naquele momento era: agora o sucesso é inevitável, porque agora eu sou foda, eu sei tudo de cirurgia. Um dos melhores currículos aí, né? Currículo, mestre, adorava falar que eu era mestre. Hoje em dia eu nem falo mais. Eu adorava falar que eu era mestre. E tinha minha estrutura linda, meu consultório todo bonitinho, eu queria tudo branquinho, porque eu gostava daquela coisa de sensação de limpeza. Então, minha cadeira era branca, meus móveis eram brancos, tudo era branco. E que entrem, né, os pacientes, né, aquela coisa. E aí, gente, como é que a gente não para? Como é que na época a gente não pensa nisso? Isso que eu ia te perguntar, você acha que da onde que surge essa ideia? Porque isso que você tá relatando, depois vendo os alunos do DDS, convivendo com outros dentistas, os nossos amigos, alunos e tal, de onde que você acha que surge essa ideia de essa trajetória assim como uma coisa certa? Tipo, sim, só deixar mais claro. Tipo eu entendi a pergunta. Odonto, formar um currículo bom, montar uma estrutura na verdade, de onde que surge essa ideia? É falta de referência. Entendi. Falta de referência. Porque assim, a gente não... Quem são os nossos ídolos na odontologia? São os nossos professores universitários. Porque eles estão no topo da cadeia. Entendi. Mas eu não acabei de falar que eles não estão no mercado? Sim. E a vida real minha é no mercado. A menos que eu queira seguir a carreira acadêmica. Que eu fui pro mestrado e não gostei. Nada contra, acho bacana, não gostei.
Terminei, peguei meu diploma, mas tá lá, na gaveta. Nunca usei pra nada. Sim. Não gostei, mas falta referência. E aí tá. No meio de tudo isso vem a decepção grande de perceber que tudo aquilo que eu mais valorizava não era o suficiente para eu ter sucesso. Aquele tempo, né? Aquele tempo, Quanto afinal tempo de contas, da faculdade? foram 5 anos de faculdade, Isso. 3 anos de residência, 2 de mestrado, 10 anos. 10 São anos 10 pra anos. você ficar em real. Foram 10 anos para eu me sentir o pica Bom, das galas. E 2 meses para o meu mundo desmoronar. Porque meu consultório estava montado, um gasto fixo imenso mensal, e eu não tinha paciente. Não tinha paciente. Mas o que faltava para o paciente? Eu não sabia. Eu começava a achar teorias, criar teorias. Eu falei, sabe o que é que está faltando? Eu preciso de mais dentistas trabalhando comigo. Eu preciso de ter alguém aqui que faça clínica, que faça orto. Aí foi aí que convidei vocês para juntar lá no consultório. E aí a gente... Só que aí acontece, qual é o meu? A falta da referência. A visão de sucesso de vocês era a mesma que a minha. Sim. E a gente continuava achando que era agregar gente que sabia técnica e aproveitar aquela estrutura. E aí nós agora éramos 3 dentistas qualificados. Depois, na próxima entrevista, você conta a sua qualificação, o Lucas conta dele, mas sim. 3 dentistas qualificados, com uma estrutura bacana, consultório branquinho lindo, e sentados olhando para a parede, branquinha, esperando pacientes virem do além, esperando que baixasse uma nave espacial e descesse. Era isso. E aí, nas nossas inúmeras conversas e reuniões, que o que mais tinha reunião, né? A gente não tinha que fazer, tipo assim, vamos reunir, vamos pensar em estratégia. Nisso a gente meio que... Isso foi em 2016. 15 para 16, 15 para 16. A gente começou 15... Foi. Aí a gente conversando e já com a energia, sabe, com aquela sensação de que não vai dar certo. Tá indo pro buraco. O que tá indo pro buraco? O que tá faltando? Surgiu uma pergunta, acho que foi do Lucas, né? Ou alguém perguntou e o Lucas veio com a ideia. O que esses dentistas que têm alto sucesso fazem e que a gente não tá enxergando, que tá faltando para nós? Surgiu esse questionamento numa dos nossos encontros, das nossas conversas, reuniões. E o Lucas falou assim, cara, eu sempre tive vontade de perguntar para os dentistas o que eles fazem. Aí, nessa época também, a gente consumia muito podcast, porque eu viajava muito, porque eu já tinha meu consultório, mas como ele não sustentava, eu tinha que trabalhar para os outros. Sim. Então eu trabalhava muito mais fora do meu consultório, prestando serviço para os outros, inclusive em outras cidades, e nessas viagens que eu fazia, eu ia ouvindo podcast, e eu conheci um cara chamado Flávio Augusto da Silva, que é simplesmente um cara aí de extremo sucesso. Ele tinha um podcast que ele falava de várias coisas e também ele tinha uma escola diferente, que é a escola baseada em estudos de caso. O que ele fazia? Ele, mirando uma metodologia desenvolvida em Harvard, né, na Harvard Business School, que é uma escola de negócios, como é que essa escola ensinava negócios para os futuros empreendedores, empresários e as pessoas que iriam figurar aí no topo mundial aí da economia? Eles ensinavam através de casos reais de pessoas reais. E aí, como assim? Só para resumir, eles pegavam um caso de extremo sucesso, vamos supor, o caso do Shiba, do Shining Box. Do Shining Box, ou vamos Harvard, assim, o cara pega o Steve Jobs e destrincha todo o que ele fez, como é que ele pensava, como é que ele raciocinava, como é que era a mentalidade dele, as ações dele, e através desse estudo profundo de pessoas que tiveram sucesso, outras pessoas que queriam trilhar aquele caminho iam aprendendo aquilo, tirando o que era positivo, encurtando o caminho delas. E aí o Lucas falou assim, eu sempre tive vontade de perguntar isso para o dentista. A gente falou, por que não existe nenhum modelo de estudos de caso? Só para linkar, o Flávio Augusto fez isso no Brasil, voltado para empreendedores. Então ele estudou o Shining Box, o Shiba, que inclusive é dentista.
que criou também a China Box. Ele fez estudo de caso com o Rony Mesley da Reserva, A Carla Sarli, o pessoal da Cacau Show. Então ele começou a pegar empresas de alto sucesso no Brasil e fazer um documentário. Faz o raio-x e depois o laudo, né? E nisso ele disponibilizava para as pessoas que tinham interesse através de uma plataforma online. E falou, cara, não existe isso na Odonto. A nossa ideia era primeiro sair perguntando para dentistas o que eles fizeram para que aquilo virasse um livro, um e-book, um livro digital. E a gente conseguisse aplicar no consultório. E ainda era uma coisa muito egoísta, né? Assim, porque era muito buscando solucionar a nossa dor. Eu quero ter sucesso no meu consultório. Então eu preciso saber qual é a fórmula. Nesse momento era a ideia de da gente aprender para implementar. E, enfim, a ideia era meio maluca, ficou meio que na gaveta, na minha cabeça e na do PH. Porém, temos um jovem aqui que é muito antenado, mais antenado do que nós em rede social. Senhora. A gente não era muito de rede social, né? A gente sabia, a nossa rede social era realmente nossa rede local, mas o Lucas já era um pouquinho de uma geração um pouquinho mais nova, ele já conhecia muitos dentistas que são influenciadores de verdade, são excelentes profissionais nas redes sociais, e foi através das redes sociais que o Lucas, por iniciativa própria, decidiu convidar vários dentistas para perguntar se eles topariam contar a história deles, sem falar com a gente. Mandou para o Christian Coachman, Daniel Machado, Felipe Rossi e mais um tanto. E, por a surpresa dele, primeiro, os caras acharam a ideia bacana e toparam. E o Lucas veio para a gente numa das nossas inúmeras reuniões e falou assim: lembra aquela ideia que a gente teve de fazer os estudos de caso com dentistas? Então, tomei a iniciativa, mandei mensagem e os caras aceitaram. Eu vou te confessar que na época eu só conhecia o Christian Coachman, porque eu assisti uma entrevista dele no Jô Soares. Mas também, né, como não conhecer? Ele é o dentista mais pesquisado no Google, no mundo, talvez o dentista, ou seja, o dentista mais conhecido no mundo, talvez seja o Christian Coachman. E foi o primeiro que topou. E talvez aí tenha surgido o DDS. Não como o DDS, nem no formato que ele é hoje, mas surgiu a partir de uma necessidade nossa, uma dor muito forte nossa de entender o que faltava para que a gente tivesse sucesso. E não vou antecipar, mas no final das contas, isso linka com o que eu vejo que faltava. O que faltava para a gente era referência. Então, o que a gente fez foi atrás de referência. Referência de pessoas reais que estão no mercado real, performando lá em altos níveis. Então, ganhando números que eu nunca imaginei que era possível ganhar na odontologia. Por isso que hoje em dia eu falo com segurança. Dentro da nossa metodologia, que está muito amadurecida, muito consolidada, muito bem amarrada, os nossos alunos têm condições tranquilamente de, em pouco tempo, faturar entre 15 e 25 mil por mês. Uma coisa que para mim era inimaginável. E eu estou vendo isso. Desses dias atrás, só para contar para vocês, não sei se vocês estão sabendo, um dos nossos alunos mandou uma mensagem dizendo que ele aplicou uma técnica da lista de ativação, que é uma das técnicas que a gente ensina, que é uma das primeiras técnicas, tanto que essa aula foi uma aula que ele viu, com uma semana que ele tinha comprado o curso, ele viu a técnica de como você fazer uma ativação da sua lista, e ele já faturou 10 mil reais com uma ação simples, sem conhecer ainda nada profundamente. E aí eu comecei a perceber, nossa, como é poderoso. Como é poderoso. E como que é simples, está fácil para todo mundo, é uma técnica extremamente simples. Que um passo a passo ali, faça isso, agora faça isso, mande a mensagem assim, faça isso. Ele criou uma campanha de clareamento dental. Pagou quantas vezes? O preço é outra coisa assim que é muito da minha era muito da minha mentalidade assim. Depois que a gente começou a entrar no mundo da odontologia, se falar que um fotopolimerizador custa 5, 6 mil reais, para mim tá ok, bacana. Agora, se falar para mim que um curso custa 2 mil reais, eu achava caro.
E pensava muito e isso é uma mentalidade que eu tinha. A gente não dá valor para essas coisas. Só que a odontologia é 15 a 25% apenas, 23%, não, 33%, não é isso? Isso. Técnica, o resto é o que está em torno, é o negócio da odontologia. A gente tem que entender que a odontologia é um negócio. Se a gente não entender que a odontologia é um negócio, a gente não vai poder fazer a odontologia que a gente gosta. Porque a odontologia que a gente gosta, que é atender o paciente, depende de todo um fluxo, de todo um conhecimento que a gente não tem para que o paciente sente ali, para que ele esteja ali tratando. Então, eu comecei a mudar hoje o meu valor, meus valores. Aí eu passei para pensar, eu pego um fotopolimerizador de R$6.000, quantas resinas eu tenho que fazer para pagar o valor daquele fotopolimerizador? Agora eu compro um curso de R$2.000 com uma ação, eu pago ele 5 vezes o valor. Isso assim, usando o que do curso? Pago ele, não, eu pago ele e o foto. Eu pago então, ou seja, hoje em dia, comprar um curso para mim, um curso online que tem resultado, para mim, hoje em dia é algo que... Quem não está fazendo isso está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, né? Está deixando dinheiro na mesa. E assim, aí vai dizer que é fácil, mas se eu vou comprar e só vou comprar o curso e todo mundo vai ter sucesso e vai atingir o faturamento de 15 a 25 mil reais, todo mundo tem um potencial. Sim. Mas... a minoria vai atingir. Né? A minoria vai atingir porque a minoria vai fazer. A gente tem acesso dentro da nossa plataforma, a gente está sempre fazendo essas análises do progresso dos alunos dentro do curso. E aí a gente vê que muitos alunos estão atrasados no conteúdo. O conteúdo está lá e a maioria assistiu 5, 10% do conteúdo e daqueles que assistiu, quantos por cento foi colocado em prática? E o mais engraçado é que provavelmente a maioria desses alunos acorda todo dia de manhã com aquela dor, né? Poxa, eu queria ter um consultório com um faturamento maior, queria ter mais pacientes qualificados, queria que o paciente me valorizasse. Tem aquela dor, vive aquela dor todos os dias, comprou o curso, já tem a resposta ali, só ela tem que pegar, assistir e aplicar. Sim. Só que ele, né? Não. Mas é por isso que a gente está dentro da nossa turma sempre chamando a galera. Pô, a gente tem uma das coisas que eu considero bacana, um diferencial muito grande e que eu acho necessário quando a gente tem um curso online, é você ter um canal de acesso direto com as pessoas. Então, os nossos alunos, eles pertencem a um grupo fechado, onde a gente está sempre pegando na mão, porque às vezes falta isso, né? Pegar na mão, e aí, galera, como é que estão? Essa campanha aí da lista de ativação, a gente teve a aula, né, sobre o assunto, explicou passo a passo, e aí no dia seguinte da aula eu cheguei e mandei para a galera, olha, vou dar um exemplo de mensagem para vocês, da estrutura da mensagem que vocês têm que mandar. Vocês só vão copiar isso aqui, colocar trocar os nomes, tirar os procedimentos. Eu dei um exemplo de uma campanha de implante, mas explicando a estrutura. Assim, você primeiro tem que fazer isso, prova social, você tem que oferecer, matar objeções, tocar na dor do seu cliente, mostrar a importância. Dei toda a estrutura com exemplo. A pessoa, o que ela tinha que fazer? Copiar aquilo num editor de texto, mudar para a especialidade dela e tal. Geralmente as dores dos pacientes são muito parecidas, né? Tanto o paciente de implante, o paciente de clareamento, ele quer uma coisa, ele quer melhorar a estética, autoestima, ele tem medo do dentista, então ele acha que o dentista é dolorido. Então você tem que matar essas dores, tirar essas dores, tocar nessas dores e matar essas objeções. Falar, por exemplo, uma objeção é que nosso tratamento odontológico é muito caro. Como é que você mata a objeção de que tratamento odontológico é muito caro? Mudando um pouco a percepção do que é caro e o que é barato. Então, isso ainda é subjetivo. Mas como? Facilita pagamento. É caro. Você pode dar exemplos. Mas o que é mais caro? Você não sorrir e não poder comer o que você quer? Sim. Ou você pegar um tratamento que eu estou te facilitando? Então, toda isso a gente deu essa estrutura. E aí, então, assim, a gente entrega isso no grupo. E aí, ali no grupo, as pessoas vão se soltando, vão fazer... Então, a gente consegue aumentar essa taxa de aproveitamento do treinamento. Mas não existe segredo, não existe fórmula mágica, tá? Isso daí não existe, pessoal. A gente achar que tem um segredo e tal. Eu acho que eu já fugi bastante a pergunta, não. E deixa eu te falar, cara, tipo assim...
A gente estava comentando, as pessoas pagam R$3.500, R$4.000 para fazer um curso da parte técnica e desenvolver 15 a 33% do que realmente vai trazer resultado para ela. Mas ela não paga esses R$3.500 para fazer um curso que vai resolver 75%, 67%. Por que você acha, cara, que a pessoa, quando o consultório dela está vazio, quando as coisas não estão dando certo, ao invés de buscar a solução que realmente vai trazer resultado, ela busca fazer um novo curso técnico? Então, vamos supor, você fez a residência em bucomaxilo, você faz implantes, aí você não fez isso, mas eu vejo muitas pessoas fazendo. Quando o consultório deu errado lá, muita gente faria orto. Na verdade eu fiz indiretamente, porque eu chamei vocês. Sim. Porque eu achava que a solução era: não tenho técnica suficiente, preciso de mais técnica. E é isso que a gente vai achando. Mas é por quê? Por quê? Respondendo só, por que as pessoas pensam assim? Porque elas aprendem que é isso que é o que define. Elas aprendem que, direto e reto, o dentista aprende que o que ele precisa para ter uma carreira de sucesso é saber muita técnica e ter uma estrutura. É só isso que ele tem no radar dele. Ele não, e além disso, além de ter isso pela formação, ele tem um monte de pessoas durante a vida inteira dele dizendo que venda é feio, fazer marketing é feio, você ser ambicioso é algo negativo. E aí você começa a somar tudo aquilo e você começa a falar: não acredito. Eu ouço muito isso dos nossos alunos quando estão começando. A gente faz um briefing para entender em que ponto a pessoa está. Porque eu não acredito em marketing. Como é que você não acredita em marketing, gente? Como assim? A mesma coisa que você em 2019 falar que eu não acredito em empresa, em fotopolimerização, para dar o exemplo de odontologia. Não acredito que uma luz consegue endurecer um material. Realmente é difícil de você pensar. Quando a gente para pensar, é uma coisa, nossa, que doido, né? Doido que onde eu estou, aqui nesse ambiente, tem um monte de moléculas de oxigênio e nitrogênio e um monte de coisa. É difícil a gente imaginar. Porém, isso daí já foi comprovado. Então, não cabe a gente acreditar ou não acreditar. Não gastar energia com isso. Não adianta. Não tem que pensar: não acredita em marketing. Você não tem que acreditar em marketing. Quer dizer, você fazendo isso, você corre o risco de você, daqui a pouquinho, abandonar a profissão de dentista, porque você não vai ter paciente. Então, assim, o dentista, ele tem essas duas questões. Muito tecnicista. Ele acha que a técnica isso por conta da formação tradicional, né? Se você for ver na própria grade da faculdade, deve ser 100% ou 97% parte técnica. Sim. Essa parte de consultório, captação, isso não é raro as faculdades que têm essas disciplinas, né? Certeza. Eu acho que isso quando tem são coisas isoladas, coisas que não são obrigatórias. Matéria opcional. Aí o aluno, a gente já foi aluno, sabe? A matéria opcional é sinônimo posso faltar. Hoje em dia, por exemplo, a gente recebe muito convite para dar palestras em faculdade. Sim. Porque é uma necessidade muito grande. Quando a gente vê aquela plateia cheia de alunos, mas isso não tinha que ser um evento, isso tinha que ser uma disciplina, uma rotina. Porque se Deus quiser, a gente ainda vai mudar isso, né? Vai mudar. Tem que ter no currículo. E tem que ter no currículo pessoas que têm que oferecer resultados verdadeiros, senão de outras pessoas a terem resultados verdadeiros. Exatamente. E aí, então resumindo, as pessoas, elas acham que sempre o problema é porque elas não são boas dentistas o suficiente. Por quê? Elas têm a formação tradicional que só ensina a parte técnica e que a estrutura é importante, tanto que uma das partes de odontologia, acho que a gente teve uma matéria de odontologia do negócio, uma coisa assim, que ensinava você a montar um consultório. Basicamente isso. Que também é importante, mas assim, ainda é muito estrutural. Sim. E por conta das crenças que a gente tem na sociedade, que é o que a gente chama de crenças limitantes, que a gente cresce aprendendo. Através de ditados populares, que quem tem dinheiro é ruim, quem tem dinheiro não é correto, que não é possível você ser uma pessoa do bem e ser bem sucedida. Então a gente vai ouvindo tudo isso e aí pronto. Aí você tá fadado. E aí, mais uma vez, vem a falta de referência. Aí quando a gente já estava evoluindo lá no projeto, a gente começamos a entender que existia um padrão nessas pessoas de alto sucesso. Eram pessoas que entendiam que a odontologia era um negócio e que, muito mais importante que parte técnica, você tinha que saber as outras habilidades. Tanto é que, não vou dizer todos, mas
80% dos dentistas que se tornaram estudos de caso, que a gente conseguiu pegar uma amostra bem representativa, gente jovens, mulheres, gente de cidade pequena, gente de cidade grande, a maioria fez faculdade e no máximo uma pós-graduação para aprender uma técnica, mas eles não são aquelas pessoas cheias de diplomas, cheias de títulos. Graduados, né? Super graduados. Currículo inflado, né? Pelo contrário, eles são pessoas que são muito desenvolvidas em outros aspectos, sabem, claro que tem que saber, porque na verdade a parte técnica ela é inegociável, ela é um pré-requisito para você. A ciência é importante. Sim, né? você para ser dentista, é o que eu falei, você tem que ter um diploma, isso é pré-requisito. Você fazer implante, você tem que entender a técnica do implante. Isso isso é inquestionável, mas isso não é diferencial, isso é obrigação. O diferencial mesmo tá em você. Aí quando eu enxerguei isso, cara, a minha vida mudou completamente, minha odontologia mudou, até a minha paixão pela odontologia mudou de novo, porque eu sempre contei essa história de que sou um dentista realizado, amo odontologia, adoro consultório. Um dia que eu fico até 9 da noite no consultório, eu saio feliz, mas teve uma época que eu balancei, que eu pensei em fazer medicina, que eu pensei em sair do Brasil, trabalhar em lanchonete fora do Brasil para tentar a vida, porque eu tava meio assim, não é possível que eu fiz tudo isso, estudei tanto, gastei tanto para montar um consultório para isso. E aí eu precisei dar uma mudada na mentalidade. A mentalidade é o primeiro passo. É outra coisa que é difícil das pessoas entenderem e talvez eu vá falar, algumas pessoas vão falar, isso é autoajuda, isso é coisa de coaches. Não, mentalidade é você começar a eliminar essas crenças limitantes, começar a sintonizar e dar valor para coisas que talvez sejam mais importantes. E aí quando você enxerga isso, realmente muda. Eu tenho um depoimento da Thaís, uma aluna nossa, que eu também me senti... Eu saía dos estudos de caso, que a gente teve a oportunidade de ver isso ao vivo, assim, eu ficava emocionado porque eu falei, caramba, gente, como é que eu não aprendi isso antes e saía motivado? E eu acho que é isso, a Thaís falou assim, parece que vira uma chavinha. Você, não sei se foi a Thaís, eu posso estar errado, porque a gente recebe alguns depoimentos, mas eu acho que é uma aluna nossa chamada Thaís, ela falou assim, quando eu assisti aquilo, parece que virou uma chave na minha cabeça. É igual um interruptor mesmo, liga e desliga, assim. Você tá na escuridão e de repente você acende a luz. E é isso, assim. Por que acende a luz? Porque quando você passa a ver uma coisa, você não tem como deixar de ver. Então, quando eu vi que existe uma realidade onde tem dentistas extremamente bem-sucedidos, quando eu falo bem-sucedidos, são dentistas que ganham mais de 100 mil reais por mês, são dentistas que têm um carrão, são dentistas que fazem viagens fantásticas, são dentistas que são realizados dentro da profissão, têm consultórios maravilhosos, que são respeitados, são respeitados, que são reconhecidos, que influenciam e mudam a vida de outras pessoas. Aí eu falei, gente, isso existe e é isso que eu quero. Aí, quando eu via isso passou a ser meu objetivo de vida. Porque antes, meu objetivo de vida era ganhar 10 mil reais por mês no consultório. Era o que eu queria e nem isso eu estava conseguindo. E aí eu falei, não é possível. Agora é possível. Agora eu entendo o que está acontecendo. O que falta, né? O mais importante é a gente ter a clareza do que falta. Porque quando a gente não sabe o que está faltando, a gente começa a fazer coisas que é o que a gente vê com muito dentista, né? Tem a frase acho que é Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, para onde quer ir, qualquer caminho serve. É meio que isso. Eu não sabia para onde eu queria. Eu não tinha... Eu mirei no professor universitário. Talvez por isso eu tenha ido para o mestrado. Sim. Porque o caminho acadêmico... Talvez se você quer atingir altos níveis dentro do meio acadêmico, aí você vai ter que seguir essa hierarquia. Mas isso é um tipo de sucesso apenas, né? E isso aí é para poucos, assim, né? A maioria dos dentistas está no dia a dia, está na cidade pequena, dentro do consultório, tá naquela rotina de atendimento. Isso é a realidade da maioria dos dentistas. E a maioria é o que a maioria quer. E às vezes, é o que eu tô falando, é o que eu sempre quis. Lembra lá, meu sonho? Meu sonho não era de conhecer era a dentista que tinha aquele cinto do Batman, vamos dizer assim, cheio de instrumentos, cheio de coisa. Era aquilo que eu queria. E aí, por um tempo, eu fui enganado de que a única forma de eu ter sucesso é
ser altamente graduado. Então foi isso que eu fiz. Não acho que não tenha valido a pena, porque tudo gera um conhecimento. Mas hoje em dia, se eu pudesse recomeçar, eu seguiria num outro caminho. Eu investiria muito mais de cara em aprender a odontologia como um negócio, aprender como é que funciona o jogo de ter um consultório, para depois buscar uma qualificação. Até porque, se a gente for parar para pensar, se você não tem o paciente sentado na cadeira, você não faz nada. Sim. Então, primeiro eu tenho que aprender a fazer o paciente sentar na cadeira. Talvez seja a primeira coisa que eu tenho que aprender. Primeira coisa. Dominar isso. Né? Aprender e dominar. E você não precisa ter um consultório para isso, o seu consultório. Aí que vem um outro ponto de vista que eu não vou antecipar, mas... Não antecipa porque... Não vou antecipar. Isso vai ser assunto de um podcast inteiro. Só isso. Podcast não, né? Pode ser podcast também. As pessoas estão pedindo pra gente fazer podcast há um tempo, né? Tá na minha cabeça aqui, mas... hoje, eu falei podcast agora. Você falei verdade. Mas é isso, assim. Eu vou deixar aqui no ar. Um outro virada de chave matando aquela objeção de que você precisa de estrutura. Você não precisa. No final das contas, você não precisa. A parte técnica é boa, mas você não precisa tanto dela. E a parte de estrutura é importante, mas você também não precisa tanto dela. O dinheiro é importante, você não precisa tanto. A metodologia do consultório chuta é isso. Você começa do zero com zero. Exatamente. Ou seja, o que você tem é um diploma de odonto básico. E você, a partir dali, você vai conseguir, em pouco tempo, faturar entre 15 e 25 mil por mês. Então, para isso, vai ter um passo a passo certinho e tem que ter a dedicação do aluno, né? Com certeza. Então, para finalizar essa nossa primeira... Mas já não tinha esse tanto de pergunta aqui, você vai parar por aqui. Vocês falam bem, vocês falam bem. Eu falei que para contar a história quantos dias eu perguntei ali. Mas já vai finalizar? Essa é para deixar com um gostinho de querer mais, para a galera aí... entender a dinâmica, essa primeira nossa... Pra gente também entender, né? Pra gente entender também, como eu gosto de brincar quando a gente faz as coisas pela primeira vez, eu espero que esse seja o pior, que seja nosso pior documento, nosso pior vídeo, nosso pior... Como é que chama? Fora do bocho. Nosso pior fora do série fora do bocho. Nossa pior série. Nossa pior série. Ou podcast, quem sabe, né? Ou podcast. Episódio, pronto. Nosso pior episódio. Nosso pior episódio. Então, para finalizar, eu queria saber o que é o DDS para você hoje e qual que é a sua missão, o que você acha, qual que é a sua grande contribuição, assim, o que você tem para... que eu não tenho, que o Lucas não tem e que você tenha, qual que é a bandeira que você levanta aí para o pessoal entender. Então, o DDS começou como 3 dentistas um pouco egoístas, querendo resolver os próprios problemas. Sim. E virou uma coisa de grande proporção. Hoje em dia a gente tem alunos espalhados pelo Brasil e até alguns fora do Brasil, Portugal, Panamá. Então, hoje em dia é um projeto totalmente altruísta, porque agora a gente está muito mais pensando no próximo e nós somos dentistas, né? Então, são dentistas reais que passaram por dificuldades reais e que foram atrás de resolver esse problema. Que não teve nenhum privilégio. Nenhum privilégio, ninguém tem pai dentista, ninguém tem... todo mundo teve que começar do zero, com muita dificuldade, mas hoje em dia a gente quer que o caminho dos dentistas que estão chegando, ou até quem já está há um tempo aí, seja mais fácil. Porque é isso, assim, existe um caminho mais fácil para ser trilhado. Infelizmente, são poucos dentistas que vão enxergar isso e que vão de fato atingir esse resultado. Por isso que eu não acredito em escassez, por isso que eu não acho que o mercado está saturado. Eu acho que o mercado está saturado de dentistas que acreditam nas mesmas coisas. O dentista que enxergar essa odontologia o quanto antes, essa odontologia que a gente está falando, que a gente falou ao longo desse episódio, ele vai estar em um mercado extremamente propício, cheio de oportunidades, cheio de potencial de crescimento. E eu acho que o DDS é isso, assim, é o veículo para levar esse dentista para esse lugar. Esse lugar que o dentista merece estar. Com a nossa profissão linda, do jeito que com potencial. Eu não tenho... Nossa, a pessoa começa a falar que a odontologia está ruim, eu saio de perto, porque não é possível. Não é possível. Eu tenho... hoje em dia, muito menos tempo para atender no consultório, porque a gente tem o projeto, e eu tenho alto resultado no consultório,
eu tenho, consigo viver bem, consigo fazer minhas viagens, consigo ter meu carro, consigo ter as coisas, comprar as coisas que eu quero, materiais, Sim. ter uma vida bacana, com a odontologia apenas, vamos dizer assim, somente com o que a Com a parte de odontologia atendimento me dá, e alguém vem me dizer que a odontologia tá ruim, tá saturada, tá num buraco. Que buraco, gente? Tá doido? O que tem de paciente no mundo, se você for ver aí o que tem de demanda para o que tem de oferta de profissional, tem ainda uma defasagem muito grande. Sim. Cada paciente tem eu tenho que fazer conta, 3 vezes 4, 32 dentes na boca, né? 28 sem siso. Cada dente tem uma... Então, pelo amor de Deus, gente. Cada dente tem uma possibilidade de cada ausência de dente. Então, assim, não, aí que começa a vir aquela questão de bola então, assim, então não tem esse papo. Hoje a odontologia, ela realmente tá difícil para quem não quer se dedicar e aprender um pouquinho além daquilo que nos disseram que é o certo. E tá com aquela mentalidade engessada de antigamente, que aquele caminho que a gente estava falando no início, né, de você fazer a faculdade, fazer cursos de especializações, montar uma estrutura e ficar ali esperando as coisas acontecerem, né? Quem tem essa mentalidade muito reta, talvez aí passe muito aperto. Muito aperto. E talvez desista da odonto. Talvez porque desista. Ou ele muda a visão e passa a enxergar a importância de outras coisas e muda a realidade, ou ele vai acabar sendo desestimulado, vai para o concurso público, que é uma coisa que eu vejo muito. A pessoa fala assim, o caminho é o concurso público. É linda, a profissão precisa, é bacana, mas não é a única forma de você ter estabilidade, não. Isso daí isso é um caminho para quem às vezes prefere ter um patrão, né, que vai dizer o que ele tem que fazer, porque você ser um servidor público, você tem um bom patrão, enfim, alguém que toma faz as escolhas para você. E dentro do projeto, qual que é o papel do Alan, né? A gente foi percebendo isso com o tempo, né? Não foi uma coisa que eu peguei e me intitulei isso. Mas como eu passei por todo esse processo da montagem do primeiro consultório sozinho, na época eu montei sozinho, vocês ainda não estavam comigo. Sim. Eu passei por esse processo, depois eu passei pelo processo do consultório fechar e falir, e passei por uma reconstrução da minha vida profissional. Do zero, assim, tendo que recomeçar, tendo que reconstruir, voltar aos atendimentos. Então hoje em dia, e também por me interessar muito pelo assunto e buscar conhecimento, hoje em dia dentro do projeto eu fico por conta de ensinar aos dentistas o passo a passo, desde a montagem do consultório, das estratégias de captação de paciente, da estratégia de venda, da parte de fazer uma gestão simplificada do consultório, que é você, de uma forma que se não seja impeditiva, porque o problema é assim, a gente vai, como administrar um consultório, vai aprender uma coisa muito complexa que não é aplicável na nossa rotina. E como eu tenho que fazer isso na minha vida, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho consultório, eu tenho que atender, eu tenho que ter... E eu achei uma forma mais fácil, uma forma simplificada. Então, esse é meu caminho, assim. Eu sou um simplificador da odontologia. Eu ensino para os dentistas o que eu testei em mim e o que dá dando certo. E aí você passa para frente. E eu vou passando para frente, porque eu não vou largar a odontologia. Então, a odontologia, para mim, trabalhar com odontologia sem precisar da odontologia, sem precisar estar ali. E aí até tem uma parte que eu aprendo, vem da educação financeira, que é da sua área, mas eu não pretendo, é uma coisa que realmente me dá prazer. E hoje em dia, além do prazer, é o meu lugar de validar as técnicas. Eu valido as técnicas no meu consultório, valido junto com os alunos nossos, né, também, porque a gente tem os grupos, a gente vai trocando as técnicas que vão funcionando. Então, essa questão de fazer uma triagem do que está funcionando, de ensinar as coisas mastigadas. Então, esse é meu papel hoje dentro da DDS Academy. Chegar para o dentista e falar assim, olha, o caminho é esse, faz isso porque isso eu fiz, deu certo, e adapta isso à sua realidade, porque na sua cidade que é pequena, um aluno que é da cidade pequena fez diferente assim, e deu certo. Então, fazer todo esse trabalho de garimpar o que dá certo de acordo com a realidade de cada um, somado à minha experiência dentro da odontologia. E tornar acessível a todo mundo, né? Porque, assim, uma das coisas que eu vejo é que
algumas coisas que são mostradas, parece que ela é só restrita a pessoas que têm dinheiro, que conseguem montar uma estrutura muito grande. Sim. E a gente vê que... Eu acho que uma das coisas que você tem para agregar é para desmistificar isso. Tirar esse rótulo que a odontologia é só para quem tem muita grana, para quem tem pai dentista, para quem... E eu fiz a gente fez cursos de gestão e marketing nessa época que a gente estava querendo entender o que estava dando errado e pra gente não funcionou tão bem, né? Porque ensinava técnicas muito específicas para talvez cidade grande, para clínicas muito enormes, para quem tivesse muito dinheiro para investir de cara. Então eu percebi que por que não funcionou para mim? Porque a minha realidade é diferente. Eu não tenho muito dinheiro para começar. Exatamente. Eu não estou numa cidade que esse tipo de marketing vai funcionar. E aí pega assim, esse panfleto não funciona. Eu estou dando um exemplo prático. Ok, talvez não funcione em São Paulo, capital. Sim. Mas às vezes você está numa cidade de 5 mil habitantes que o panfleto o cara vai guardar dali, vai para casa dele. Ou no bairro, né? Então assim, não tem esse negócio de você tem de fórmula mágica para todos. Não, para todos não. Você tem que entender que... Por isso que a nossa metodologia puxando sardinha é bacana, porque a gente vai ensinar o conceito que tem por trás daquilo, para você aprender o conceito e ensinar você a fazer testes antes de aplicar e investir altos dinheiros em uma coisa. Você primeiro vai fazer uma validação daquilo que funciona na sua região. Então, isso daí a gente enxergou. Então, esse é o papel do Alan dentro da DDS Academy. E eu acho legal que, tipo assim, que eu vejo você, cara, eu acho que dos três, é o que tem mais tesão de atender, de botar a mão na massa mesmo e tal. O Paulo também tem muito. E eu vejo, cara, que você conseguiu criar uma coisa que você não se priva desse tesão, né? Porque às vezes a gente vê muitas vezes, tipo, que é passado, você tem que lá abrir mão de atender mesmo, de praticar a odontologia, que é uma coisa que, se você se formou em dentista, a maioria, teoricamente, é porque você gosta. Sim. Então, você se priva de uma coisa que você gosta para poder que o seu consultório tenha um bom resultado. Às vezes você vai até conseguir, mas você vai estar infeliz, né, cara? E aí que está o ponto, né? Você tem que aprender tudo isso para que isso viabilize que você faça aquilo que você gosta de fazer. Porque se você não dominar a técnica de marketing e vendas, você vai gastar muito tempo fazendo marketing e vendas, vai ter menos tempo para atender. Aí você vai se sentir frustrado. Isso, no meu caso, é muito real. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de atender. Então, como que eu vou simplificar todo o entorno? Que é complexo. É complexo fazer marketing, é complexo fazer venda, é complexo fazer gestão. Mas como é que eu simplifico isso aqui para que, no fundo, eu tenha tempo para atender e fazer o que eu gosto? Ou atender de uma maneira bacana. Então, um exemplo eu quero atender, quero viver daquilo atendendo. Às vezes, se eu conseguir captar pacientes mais qualificados, pacientes que vão pagar mais para mim, eu vou precisar de menos pacientes. Então, como é que eu faço um trabalho para buscar pacientes qualificados? Então, foi todo um trabalho que eu fiz. Eu comecei, por exemplo, minha campanha de implante. Eu comecei fazendo, dando errado, recebendo inúmeras mensagens por dia, pessoas perguntando preço, se eu cobrava consulta, e aí eu fui começando a desenvolver a técnica, desenvolver todo o diálogo, a comunicação, até que hoje em dia eu consigo ter uma taxa de conversão e atingir pacientes que vão num tratamento gastar 10 mil comigo no consultório. Aí eu gastei para atingir aquela pessoa através do marketing digital, por exemplo. Eu tenho um custo por pessoa, que a gente chama de custo de aquisição, de R$10. Eu gasto R$10 para que uma pessoa chegue até mim. E se a pessoa me deixa 10 mil, olha aí, gente. Caramba, isso é fichinha. Aí as pessoas falam assim, mas eu não vou gastar R$500 por mês no Facebook. Mas se eu ganhar 50 mil, talvez eu gaste. Então, as pessoas têm que mudar. Então, aí entra a questão da mentalidade, né? Então, é isso. Mas é isso. Por isso que é importante, talvez, no meu papel, né? É isso. Porque eu falo assim, olha, vocês querem ver? Tá, meus números estão aqui. Olha a minha campanha, a campanha da ativação que eu passei lá, uma campanha que eu testei primeiro, que eu consegui resultado.
E aí quando você pega, eu passei uma mensagem de texto com um modelo e o aluno me manda uma mensagem uma semana depois dizendo que já conseguiu quase 10 mil reais em tratamento. Sim. Então você consegue replicar aquilo, né? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, eu acho que vamos encerrar por aqui. Temos várias outras perguntas aqui, mas vamos deixar para o próximo episódio. A gente ainda tem muito que conversar. Antes da gente entrar, os nossos episódios aqui, a gente depois vai aprofundar mais nos temas. Esses primeiros episódios nós estamos falando de coisas mais geral pra gente... Vocês conhecerem um pouco mais a gente também. E daqui a pouquinho também vai alternar. Eu vou estar aqui, o Paulo aqui, o Lucas. A gente vai alternar quem vai ser o entrevistado. Então não pode pegar tão pesado, senão que depois eu sei, né? Tem que ser devagar. E a ideia é bacana de você ter as perguntas sem que o outro saiba. Porque a gente quer realmente aproximar de vocês, assim, pra vocês entenderem que nós somos reais. Pessoas comuns e que a gente está aqui também, não somos super-heróis, somos pessoas que estamos no campo de batalha. A gente todo dia desenvolvendo um pouquinho mais, aprendendo. E também faz um pouco parte da missão do DC Academy, que é levar esse conhecimento para as pessoas, porque às vezes você não é nosso aluno, não pagou, mas você está aprendendo coisas. Para isso você teve que parar, é o que eu vou dedicar. Então você vai no nosso Instagram, você tem mais de 300 vídeos, assiste os vídeos, está lá gratuito, assiste, começa a pôr em prática, começa a seguir as dicas que estão lá. Então a gente entende que tem pessoas que querem um método mais passo a passo, scriptado, e tem condições, faz o curso, faz o nosso treinamento. Mas se você não está nesse momento, acha que precisa primeiro começar a moldar a sua mentalidade, tem muito conteúdo e tem muito conteúdo prático, de técnica, você nas redes sociais. E isso é bacana, assim. Acho que a gente está abrindo um canal que a gente não tinha. Porque esse vídeo aqui, ele vai pro YouTube, ele talvez vire um podcast, acho que a gente pode ver isso. Sim. Bacana aí, que agora a Globo tá fazendo podcast, acho que as pessoas vão começar a conhecer mais o que é podcast. Verdade. Enfim, eu acho que disseminar esse conhecimento. Beleza. Muito bacana. É isso aí. Obrigado vocês aí. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado você também que assistiu a gente. Se você gostou, curte, compartilha, marca com seus amigos aí, pra gente fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. E até o próximo episódio. Um abração para todos, sucesso.